Infelizmente, nós vemos pessoas que não têm vida com Deus, não gastam o seu tempo na consagração, não jejua, não ora, não lê em casa, mas chega no culto, chega na igreja, quer ter fogo sobre o altar e clama: Senhor, derrama a sua Shekinah, derrama o teu azeite, manifesta a sua presença, mas não busque, irmão, o altar está caído. E a Bíblia me mostra que Deus não derrama o seu fogo, Ele não envia o seu Espírito sobre o altar caído. Tem que estar, o altar tem que estar de pé, ele tem que estar com a vida no altar. O que é isso? Tem que estar com a vida pronta, preparada, com a vida de acordo com o que Deus quer. Irmão, não tem jeito. Ou seguimos o parâmetro de Deus, ou não tem negócio. Ou seguimos o que Deus manda, não tem fogo sobre o altar. Ou fazemos como Deus quer, ou não tem batismo, não tem cura, não tem milagre, não tem mudança de vida. É o parâmetro dele, não nosso. Estou assustado. Tenho 36 anos, fiz 36 anos ontem. Glória a Deus. 36 anos e um dia. E desde 7, 8 anos que eu caminho, eu estou na igreja, eu sou crente. E de lá para cá, eu vi muitas coisas. E eu participei de uma transição. A década de 80, 90 para 2000. E essa geração que eu vejo se levantando nessa década de 2000, nesse século 2000, é uma geração completamente diferente da que eu vi se levantar antes da minha, dos pastores, dos jovens da época que eu era criança. Porque os jovens da época que eu era criança, eles subiam o monte, eles iam buscar, eles tinham intimidade com Deus, sabe, pregavam, evangelizavam, tinham intimidade, o altar estava de pé. Hoje nós temos pessoas que não têm, você olha e você vê, não tem. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo João disse o seguinte: todo aquele que se tornar amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E nós vemos pessoas de todas as faixas etárias do dia de hoje dentro da igreja, aliançada com o mundo, querido, com os costumes do mundo, com o comportamento do mundo, com o linguajar do mundo, com o caminhar do mundo. E não tem como vocês terem aliança com Deus, ter aliança com o mundo. Se você tiver aliança com Deus, você não pode ter aliança com o mundo. Mas se você tiver aliança com o mundo, a sua aliança com Deus está corrompida, ela é invalidada. E o altar caído é isso, é a aliança quebrada. Precisamos voltar ao Senhor, precisamos levantar o nosso altar de novo. Quando Jesus vier, Ele vai vir buscar uma noiva imaculada, sem rugas, sem mancha. Isso fala das roupas da noiva, das vestes espirituais que eu e você como igreja temos de estar limpos. Quando o apóstolo João ele teve uma visão no capítulo 7 do livro de Apocalipse, ele vê pessoas vestidas de branco e ele pergunta: quem são estes? E o ancião de dias responde: esses são aqueles que venceram a tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Se você quer ouvir o soar da trombeta, jovem, se você quer ouvir o soar da trombeta, irmão, irmã, se você quer subir para as bodas do Cordeiro, você tem que lavar as suas vestes no sangue dele. Temos que levantar o altar. Não podemos viver com o altar quebrado. Sua vida é esse altar. E quando ele toma 12 pedras, irmãos, ele está fazendo menção. Ele está num gesto simbólico, relembrando ao povo que havia se desviado a aliança que Deus havia feito com Abraão, a aliança que Deus havia feito com Jacó. As 12 pedras representam os 12 filhos com quem Deus havia feito aliança, que constitui toda a nação de Israel. E pedras na Bíblia têm significado muito lindo. Um deles, Jacó, testemunha
Chegando entre Sem e Mispa, ele pegou uma pedra, ele ofereceu um holocausto ao Senhor, pegou uma pedra, derramou azeite sobre ela e disse: Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E Ebenezer é pedra de ajuda. E todas as pessoas que passavam por ali liam que na pedra estava escrito Ebenezer e lembravam da providência de Deus. Todos os israelitas, quando passavam por aquela fronteira, olhavam para aquela pedra de Deus, nos deu vitória aqui. Lembra daquele dia? Lembra daquela peleja que os filisteus eram maiores do que nós e Deus entrou com trovoada, Deus entrou com vento forte e nos deu vitória. Temos que lembrar dos benefícios de Deus. Não se esqueça do benefício de Deus. Salmo 103 diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Temos que trazer a memória em nós bênçãos de Deus, a vitória que Deus tem nos dado dia a dia, de vencer o pecado, de vencer o mundo, as nossas lutas particulares. O próprio Josué também viveu uma experiência assim. Quando eles iam atravessar o Jordão para tomar Jericó, Deus disse para ele coisa semelhante a Elias, ao que Elias fez, para tomar 12 pedras, cada um devia pegar uma pedra. E eles fizeram um montão, 12 pedras, uma empilhada em cima da outra. E ele perguntou assim: Senhor, mas para que essas pedras? E Deus respondeu o seguinte: quando as gerações futuras, que não viram as minhas maravilhas, passarem aqui, saberão que o milagre aconteceu aqui, saberão que eu abri as águas do Jordão para vocês passarem. Irmão, nós não podemos esquecer, nós temos uma memória muito volátil. Haja visto que eu vou falar de eleição, não é verdade? Talvez muitos de nós não lembramos de quem nós votamos há 4 anos atrás, não é verdade? Temos uma memória muito volátil. Mas nós precisamos recordar os feitos do Senhor. Lembrar, porque quando você lembra, irmão, de uma luta que você passou e que Deus te deu vitória, sabe o que acontece? É ativado um ânimo em você. A fé, ela pula, salta no teu coração e você acredita. Você diz o seguinte: se Deus me deu vitória lá atrás, Ele vai ser comigo aqui, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Não é assim? Quando você passa uma peleja, você pensa que você vai morrer, que você não vai conseguir atravessar, e você vem capengando, aí o que acontece? O crente vem caminhando muito bem. Aí a prova começa a já começa a baixar. Daqui a pouco o crente está assim. Daqui a pouco ele está com a boca no pó. Aí Deus acha. Não é verdade? Põe a boca no pó porque talvez haja esperança. Precisamos trazer à memória os benefícios do Senhor. Livro de Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, diz o seguinte: Jeremias, nas suas lamentações, por causa de toda a opressão que estava vindo sobre Israel, ele diz o seguinte: quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Você tem que trazer à memória a vitória. Você tem que olhar para a luta que você está atravessando hoje e olhar lá para o futuro, se ver vitorioso. Isso é fé. Sabia? Quando você está passando tribulação aqui e você pensa que você não vai resistir, mas olha, você enche o peito de ar e faz que nem Joel: eu sei que meu Redentor vive. Glória a E Deus. vai